Estamos aqui com o Círio Pascal, sinal do Cristo ressuscitado, ao lado da mesa da palavra, enquanto vivemos as alegrias pascais, reunidos em torno de Jesus, o bom pastor, o Senhor ressuscitado, nesta Santa Eucaristia, que é o lugar privilegiado de ouvir a sua voz, mas que é também o lugar onde nasce, alimenta e se exprime o chamado de Deus. Rezamos hoje pelos nossos pastores, recordando o Santo Padre, o Papa Francisco, recordando todos aqueles que estão à frente de uma igreja diocesana ou de uma paróquia. Queremos sim nos unir a eles para rezar pelas vocações ao ministério ordenado, certos de que vamos sentindo o chamado como uma graça que nos impulsiona à missão. Deus está ao nosso lado, fazendo o coração arder e os pés serem colocados a caminho, aumentando e fortalecendo em nós a alegria. A alegria, sim, de na esperança sermos semeadores do Evangelho. São 100 anos que estamos celebrando. São 100 anos que tantas pessoas carregaram essa alegria de semearem o Evangelho, seja como bispos, como padres, como missionários, como religiosas, como catequistas, como fiéis. 100 anos se passaram e o grande sonho vai se realizando para agirmos nesta igreja diocesana, promovendo uma cultura vocacional, tendo em vista o despertar, o fomentar e o acompanhar com o coração em preces novas vocações. Não nos esqueçamos jamais, Jesus chamou e enviou o que ele mesmo quis. Está lá em Mateus e em Marcos, de modo especial Marcos capítulo 3. E esta, meus amados irmãos e irmãs, é uma graça, enquanto proposta de Deus, mas também é uma missão, enquanto resposta da criatura humana que tem coragem de se colocar a serviço do reino de Deus. Quantas pessoas estão aqui hoje nesta missa da catedral? Como nós somos mais uma vez chamados para investirmos no anúncio do Evangelho, para que muitas pessoas cheguem para perto de Jesus. Na liturgia da palavra estão aí 3 textos. Primeiramente do livro dos Atos dos Apóstolos, em seguida a primeira carta de Pedro e depois o Evangelho de João. As comunidades provocadas hoje pela dificuldade em transmitir a fé, andam agitadas preparando o centenário e perguntando, como foi feita aquela pergunta: o que é necessário fazer para que o Evangelho seja transmitido? Esta foi uma das preocupações das comunidades do Novo Testamento. Quando Pedro se dirige às pessoas, ele sabe que ele tem diante dele algumas pessoas crentes, algumas pessoas que já estão do lado dele, pessoas convictas e religiosas, e sabe que eles têm consciência de que precisam mudar de vida. E aí vem a pergunta:
Afinal, o que nós devemos fazer, meus irmãos? E qual é a resposta? Primeiramente, diz Pedro, é a conversão. O que é conversão? É mudar de vida. O que é mudar de vida? Se não ficar do lado do bem, se não assumir Jesus, se não fazer com que Ele seja a razão maior da nossa existência. Em segundo lugar, vem o batismo em nome de Jesus, ou seja, deixar-se mergulhar e se envolver na água que traz a vida de Jesus, consequentemente abandonando o pecado. E aí, quem sabe, uma pergunta no centenário: quantos de nós conhecemos pessoas que ainda não são batizadas? Crianças, adolescentes, jovens e até adultos. E qual tem sido o nosso esforço para que essas pessoas possam receber o sacramento porta? Jesus diz, eu sou a porta. Santo Agostinho diz, o batismo é o sacramento porta. Por quê? Abre para nós a possibilidade da salvação. Cada um de nós, hoje, mais do que nunca, carrega uma carteira de identidade. E qualquer coisa que se vai fazer, pergunta, como é o nome da sua mãe? Qual é o seu CPF? E nós vamos tendo um número que vai servir para tudo. Qual é o número que nós temos como cristãos? Cadê a nossa identidade batismal? Nós a conservamos porque o batizado, ele se agrega ao povo de Deus. O batizado, ele tem o seu fundamento em Jesus, nos apóstolos, sabendo que Cristo é a pedra angular. Cristo é a luz que brilha na escuridão. O Evangelho de hoje nos fala que Jesus é o pastor que conduz as ovelhas, o pastor que é aquele que vem para libertar e fazer com que o verdadeiro cristão, entre as 1000 vozes que são propostas hoje pela mídia, ele escute e reconheça a voz de Jesus, o bom pastor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus é aquele que nos tira dos recintos impróprios, onde a liberdade é só aparente. Infelizmente, quanta gente hoje se engana com determinadas manifestações de liberdade, que são, de fato, escravidões maiores. Mas eu não procuro me libertar em Jesus, porque Ele é o pastor bom. Jesus diz, ego sum bonus pastor, eu sou o bom pastor. É a beleza do bom pastor, para que todos possam olhar, possam se espelhar e possam encontrar o fascínio e o amor difundidos até a cruz. As ovelhas escutam e obedecem a este pastor, atraídos pela sua beleza, uma beleza que é aquela de estar ao lado, uma beleza que é aquela de curar, uma beleza que é aquela de multiplicar o pão, uma beleza que é aquela de levar até a cruz para ter a vida. Interessante, Jesus não constrói para si uma casinha, mas pelo contrário, Ele mora na casinha das suas ovelhas e dá a vida por elas. O pastor é a porta, e Jesus se proclama, eu sou a porta, por 2 vezes neste Santo Evangelho. O que é a porta?
porta é a imagem da segurança. Quem de nós vai dormir e deixa a porta aberta? Mas também, quem de nós para sair, para ter a liberdade, não necessita abrir a porta? Pois bem, Jesus nos abriu a grande porta, a porta da salvação. Reconheçamos sim a sua voz. Na beleza deste ano jubilar, centenário, ano eucarístico diocesano, terceiro ano vocacional, iniciando amanhã o mês dedicado a Nossa Senhora, onde a reza do terço deve ser diária, em família, reconheçamos sim a exata consciência de sermos o rebanho do bom pastor, e que a Virgem Mãe das Vocações suscite em cada paróquia, inclusive na nossa paróquia de Nossa Senhora Rainha dos Anjos, a pastoral vocacional. Que a pastoral vocacional esteja presente em cada congregação religiosa, em cada nova comunidade, exatamente para quê? Para que nós, empenhados pelas vocações, possamos ajudar a OVS, a obra das vocações sacerdotais, como uma grande graça que o Senhor nos permite e espera de nós uma resposta autêntica, verdadeira e comprometida. Amém.